Um dos maiores nomes da história. Grandes conquistas engrandecem o homem, mas nesse caso já existe uma lacuna do que é humanamente possível e o que é quase impossível de se fazer. Enfim, não é qualquer um que faz o que esse cara fez. Nascido à sombra do Monte Olimpo, ele ascendeu de príncipe a rei, de conquistador a lenda. Seu império, embora efêmero, estendeu-se das praias da Grécia às margens do rio Indo. As conquistas de Alexandre redesenharam o mapa do mundo antigo. Sua ambição não conhecia limites. Esta é a história da vida extraordinária. Conquistas e legado de um governante que ousou conquistar o mundo. A jornada de Alexandre é repleta de batalhas épicas e grande ambição. Seu nome evoca imagens de gênio militar, ambição implacável e sede de conhecimento. Mas quem era o homem por trás da lenda? O que o levou a conquistar distâncias tão vastas? E que marca ele deixou no mundo? Alexandre foi mais do que um conquistador. Ele foi um líder visionário que reconheceu o poder da troca cultural. Ele buscou mesclar as tradições do Oriente e do Ocidente, criando uma nova ordem mundial sob seu domínio. Seu reinado marcou um ponto de virada na história, inaugurando a Era Helenística, um período de influência cultural grega sem precedentes que se estendeu do Mediterrâneo à Ásia Central. Este ensaio explora a vida e o legado de Alexandre, o Grande, mergulhando em seus anos de formação, suas campanhas militares e o impacto duradouro de seu reinado. Vamos descobrir o homem por trás do mito, examinando suas qualidades de liderança, suas falhas pessoais e sua influência permanente no curso da história. Alexandre III da Macedônia nasceu em Pela, a capital do Reino da Macedônia, em 356 a.C. Seu pai era o rei Filipe II, um governante astuto e ambicioso que transformou a Macedônia na potência dominante na Grécia. Sua mãe era Olímpia, uma princesa feroz e orgulhosa do Épiro. A infância de Alexandre foi uma mistura de privilégio e educação rigorosa. Ele foi treinado nas artes da guerra e da diplomacia por experientes generais macedônios. Ele aprendeu a cavalgar, lutar e comandar desde tenra idade. Sua educação não se limitou a assuntos militares. Filipe II reconheceu a importância de uma educação completa. Ele trouxe o renomado filósofo Aristóteles à Macedônia para ser tutor do jovem príncipe. Sob a tutela de Aristóteles, Alexandre desenvolveu um amor pela filosofia, literatura e ciências. Ele devorou as obras de Homero, e a Ilíada tornou-se sua companheira constante, inspirando nele um fascínio pelas figuras heróicas da mitologia grega. Aristóteles incutiu em Alexandre uma sede de conhecimento, uma curiosidade sobre o mundo e uma crença no poder da razão. Essa combinação de treinamento físico e intelectual moldou Alexandre em um jovem formidável. Ele era conhecido por sua inteligência, seu carisma e sua energia ilimitada. Ele também era conhecido por sua determinação feroz e seu temperamento explosivo, características que o serviriam e o atrapalhariam ao longo de sua vida. Aos 16 anos, Alexandre já demonstrava ser um líder capaz, assumindo o comando do reino na ausência de seu pai, e até mesmo liderando tropas em batalha. O palco estava montado para a ascensão de uma lenda. Aos 20 anos, Alexandre ascendeu ao trono macedônio após o assassinato de seu pai. Ele herdou um reino poderoso e um exército bem treinado. Ele rapidamente se moveu para consolidar seu poder. Ele reprimiu impiedosamente rebeliões na Grécia, demonstrando sua proeza militar e sua disposição de usar a força para manter a ordem. Com a Grécia segura, Alexandre voltou seus olhos para o leste, em direção ao Império Persa, governado por Dário III. O Império Persa era um reino vasto e rico. Há muito tempo era considerado o prêmio máximo para governantes ambiciosos. Alexandre viu uma oportunidade de realizar a ambição de seu pai e expandir o poder macedônio.
Em 334 a.C., Alexandre cruzou o Helesponto para a Ásia Menor, atual Turquia. Ele tinha um exército relativamente pequeno, mas altamente treinado, composto por soldados macedônios e gregos. Sua primeira grande vitória veio na Batalha do Rio Granico. Lá, ele derrotou decisivamente uma força persa maior, anunciando sua chegada como uma força a ser reconhecida. Antes de se aventurar mais na Pérsia, Alexandre fez uma parada na cidade de Górdio, lar do lendário Nó Górdio. A lenda dizia que quem desatasse o nó complexo governaria toda a Ásia. Alexandre, conhecido por seu pragmatismo, simplesmente cortou o nó com sua espada, cumprindo a profecia à sua maneira. Seção 4. De Granico a Gaugamela. A queda do Império Persa. A campanha de Alexandre pela Pérsia foi uma série de vitórias impressionantes. Ele empregou táticas inovadoras e estratégias brilhantes, muitas vezes liderando suas tropas da linha de frente. Ele inspirou seus homens com sua bravura e sua crença inabalável em sua causa. Em 333 a.C., ele enfrentou Dário III em uma estreita planície costeira. Apesar de estar em menor número, Alexandre superou as forças persas, derrotando seu exército e forçando Dário a fugir. Sem se deixar abater, Dário reuniu um enorme exército, determinado a esmagar o arrogante macedônio. Os dois exércitos se encontraram novamente em 331 a.C., em Gaugamela, perto da atual Mosul, no Iraque. A Batalha de Gaugamela foi uma das batalhas mais decisivas da história antiga. Alexandre, mais uma vez em menor número, usou uma combinação de táticas brilhantes e cargas de cavalaria para destruir as linhas persas. Dário fugiu do campo de batalha, deixando seu vasto tesouro e seu império à mercê de Alexandre. O Império Persa, enfraquecido por conflitos internos e superado pelo gênio militar de Alexandre, desmoronou. Alexandre entrou na Babilônia, Susa e Persépolis, as grandes capitais do Império Persa, como um conquistador. Ele foi coroado rei da Ásia, cumprindo seu destino. Seção 5. Nos confins do mundo conhecido. Índia e os limites da ambição. Com a Pérsia sob seu controle, Alexandre voltou sua atenção para o leste, buscando alcançar os confins do mundo e o grande mar exterior. Ele liderou seu exército através das montanhas Hindu Kush, até o atual Afeganistão e Paquistão. Ele enfrentou forte resistência de tribos e governantes locais. Ele lutou por passagens montanhosas traiçoeiras e desertos escaldantes, solidificando ainda mais sua reputação de conquistador implacável. Em 326 a.C., Alexandre chegou ao rio Indo, o limite mais oriental do Império Persa. Ele travou uma de suas batalhas mais difíceis contra o rei Poro de Paurava, na Batalha do rio Hidáspes, agora o rio Jhelum. Apesar da ferocidade do exército indiano, que incluía elefantes de guerra, Alexandre saiu vitorioso. Ele ficou impressionado com a coragem de Poro e permitiu que ele continuasse governando seu reino como um sátrapa. O exército de Alexandre, exausto por anos de campanhas e intimidado pela perspectiva de enfrentar reinos indianos ainda mais poderosos, recusou-se a ir mais longe. Relutantemente, Alexandre concordou em voltar. Ele havia atingido os limites de sua ambição, mas não antes de deixar uma marca indelével no subcontinente indiano. Suas campanhas na Índia abriram novas rotas comerciais e expuseram o Ocidente à cultura e filosofia indianas.